Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atenção a essa notícia importantíssima. Importante reviravolta no caso Bruno Henrique, a renovação com o Flamengo, propostas da Grécia, propostas da Turquia, propostas do Palmeiras, enfim, uma importante reviravolta aconteceu hoje, há poucos minutos. Nós nem gravaríamos mais vídeo no dia de hoje. Avisamos ontem que nem live faríamos no dia de hoje, mas diante desse fato, dessa importante reviravolta que nós recebemos, impressionante, né, cara? O Flamengo é um clube em ebulição. Você não tem como programar nada. Você imagina uma coisa, acontece algo completamente diferente e que nos faz estar aqui diante de vocês para poder relatar o fato e nós vamos agora, aqui no nosso canal Flamília da Nação, trazer o fato novo que é a situação envolvendo Bruno Henrique e Flamengo. O que pode acontecer, o que vai acontecer. Eu acho que a galera vai soltar fogos e vai comemorar. É pra comemorar, galera! Mas detalhes vocês vão ver agora. Peço a vocês o like e que se você não é inscrito no canal Flamília da Nação, dá essa moral. Inscreva-se aqui no nosso canal Flamília da Nação, botão vermelho. Você que está aí do outro lado, gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área! Ou melhor, o Bruno Henrique vai continuar na área. E se derrubar é pênalti. A gente vai rodar a vinheta para dar tempo de você deixar o like, sobe o like enquanto a vinheta roda, inscreva-se no nosso canal. Assim que terminar a vinheta, a gente passa para vocês as notícias do nosso Flamengo. Meus amigos, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, eu trago uma notícia muito bacana, uma notícia que certamente vai fazer a nação finalmente comemorar. A gente trouxe ontem uma informação e que repercutiu. E olha que não foi uma informação que a gente trouxe no canal Flamília da Nação, foi no Resenha da Flamília, que é o nosso outro canal. E essa informação chegou até o atleta Bruno Henrique, e o Bruno Henrique ficou realmente muito indignado, preocupado com a sua imagem diante do torcedor do Flamengo, e ele fez contato com o seu representante. Primeiro, o Bruno Henrique, ele foi até de encontro à nossa informação, dizendo que era um absurdo porque ele não tinha recebido proposta do Palmeiras de forma alguma, e que isso não havia acontecido. E como alguns atletas têm acesso tanto a nós, né, quanto aos nossos conteúdos, isso chegou até ele. E ele foi de encontro a isso e ficou chateado. Só que a proposta havia realmente chegado não a ele, mas sim ao seu representante. Bruno Henrique contactou o seu representante, até porque no primeiro momento ele ficou indignado e disse que isso era um absurdo, revelarem que ele tinha recebido proposta do Palmeiras, porque na verdade não tinha. Logo mais tarde, ele mesmo viu que o seu representante havia postado uma foto com a camisa do Palmeiras. Bom, até aí nada demais, porque o seu representante é um ex-jogador do Palmeiras, é torcedor do clube, enfim, mora em São Paulo, beleza, mas assim, fica o jogador exposto demais. Porque no mesmo momento que a gente descobre que houve uma proposta oficial do Palmeiras, aí o cara que representa o jogador aparece
postando nas redes sociais uma camisa do Palmeiras e tal. Enfim, o Bruno Henrique preocupado demais com a sua imagem, a imagem de jogador do Flamengo, né? Ele, na hora, ele entrou em contato com o seu representante e fez um pedido que nós vamos trazer para vocês aqui agora. O Bruno Henrique pediu para o seu representante não negociar com clube nenhum. Primeiro que ele descarta a possibilidade de sair do Brasil, principalmente para esses mercados, como, por exemplo, Grécia, Turquia. Ele entende que na idade que ele está, ele não quer fazer essas aventuras. Ele pode ganhar valores próximos a esses aqui no Brasil. E aí ele descartou essas possibilidades. Segundo, que tudo que ele temia há um tempo atrás, inclusive Bruno Henrique, segundo o próprio Vene Casagrande trouxe há pouco, ele faz terapia. Por quê? Quando os seus representantes procuraram a diretoria do Flamengo, naquela transição do Vitor Pereira para o Jorge Sampaoli, procuraram a diretoria do Flamengo para a renovação de contrato do Bruno Henrique. O Bruno Spindel disse: não é momento de falarmos sobre isso, nós vamos primeiro consultar o Jorge Sampaoli, que é o novo treinador que está chegando. Então o Bruno Henrique, que estava naquele momento já na transição, né, trabalhando já no campo, ele ficou abalado psicologicamente e imaginou que o Flamengo não confiava, a sua diretoria não confiava na sua plena recuperação, que ele poderia voltar a ser aquele Bruno Henrique de antes. Então o próprio atleta, segundo o Vene Casagrande, procurou uma ajuda profissional. Por isso que eu digo, cara, não adianta. Quem pensa que o cara ganha milhões e não tem problemas psicológicos e tal, cara, o futebol, a diferença, a distância entre o êxito e o erro, né, é milimétrico. Você vê, por exemplo, ontem o Ener Valencia, ele poderia entrar para a história do Internacional. O cara teve 2 chances e por questão de milímetros ele não se consagrou. Uma delas ele cabeceou num lance inacreditável, a bola milimetricamente foi para fora, e na outra, ele que já estava cansado, ele vai e chuta para fora, a tomada de decisão dele foi errada. Agora, poucas pessoas sabem também o que a gente sabe, o que a gente já vinha dizendo nas lives, que o Valencia pediu alguns dias para o Internacional, quando ele foi contratado, porque ele falou: olha, eu não tenho condição de emendar uma temporada na outra. Para quem não sabe, o campeonato lá da Turquia, por conta do terremoto, né, ele se estendeu por mais tempo. Então o cara, ele terminou o campeonato dele lá, ele se apresentou ao Inter e não teve tempo para nada. Emendou uma temporada na outra e não teve férias. Ele pediu ao Inter e o Inter disse que por estar muito mal no Campeonato Brasileiro e estar numa fase aguda da Libertadores da América, não poderia conceder férias ao jogador. O jogador emendou uma temporada na outra e isso é prejudicial. Não estou dizendo que foi isso que fez ele perder gols, não. Eu estou dizendo que a diferença entre você se consagrar, né, e você virar vilão, ela é muito pequena, cara, é milimétrica. E o Bruno Henrique realmente procurou ajuda psicológica, o jogador precisa sim de uma terapia, procurou uma ajuda psicológica fora do clube, porque o Flamengo não tem, né? E foi fundamental para o Bruno Henrique, essa ajuda psicológica foi fundamental para ele voltar muito bem. Então a grande notícia que nós queremos trazer para vocês aqui agora é que o Bruno Henrique determinou, ontem ele chegou a brigar com o seu procurador, com o seu empresário, e ele determinou ao empresário que acerte a sua renovação com o Flamengo. Ele entende que o que o Flamengo propõe já é o suficiente para a sua renovação. Ele diz que aceita, inclusive, ele, Bruno Henrique, os 2 anos de contrato. Não seria necessário os 3. Ele já aceita os 2 anos por ele.
E o que o Flamengo já ofereceu anteriormente, a diferença que era grande para o que ele queria, dá para haver um acerto tranquilamente. Então, o Bruno Henrique entrou na jogada e determinou o seu empresário para que nesse encontro de sábado ajuste a renovação de contrato com o Flamengo. Recebemos uma informação agora há pouco que o Bruno Henrique teria feito uma ligação para o presidente Rodolfo Landim, inclusive, no dia de hoje, e que disse o seguinte para o presidente, não foi nem para o Marcos Braz, foi para o presidente. Presidente, eu quero ficar no Flamengo, independente de qualquer coisa. Eu não vou, eu já falei com o meu representante e não vou negociar com clube algum antes de encerrar toda e qualquer negociação com o Flamengo. Eu quero ficar aqui, minha família está adaptada ao Rio de Janeiro e é aqui que eu quero ficar. Então é uma grande notícia. Quem me conhece, ontem vocês assistiram a nossa live, eu estava pessimista com essa renovação, eu estava preocupado com essa renovação e diante desse fato novo que me fez vir aqui de novo gravar um vídeo que eu não faria, eu estou realmente muito mais otimista. Então, comemora, nação. A gente não pode cravar, porque o contrato não está assinado. Mas foi uma determinação do Bruno Henrique para o seu empresário. No encontro de sábado com o Bruno Spina e com o Marcos Braz, eu quero esse contrato assinado, eu quero permanecer no Flamengo, eu não quero ouvir proposta nenhuma de Palmeiras, de nenhum outro clube, eu quero ficar no Flamengo. Então essa é a grande notícia que estamos trazendo para vocês no dia de hoje. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Família da Nação. Cruza que o Bruno Henrique tá na área, galera. É isso. Essa é a grande notícia que podemos trazer. É a grande reviravolta no caso Bruno Henrique. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.